E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de leituras da semana, trazendo quais foram os mangás que eu li ao longo dessa semana. E, como sempre comigo, a gente tem os nossos amiguinhos Funkos, né? Dessa vez, ó, um personagem inédito aqui. Um novo personagem que a gente tem o quê? O Mago Negro, né? Então, Mago Negro, se apresente aí pro pessoal, fale suas palavras de sabedoria, né? Você como um mago, né? Aplicado aí nas grandes escolas aí de magias e feitiçarias, dê uma palavra sábia aí pro pessoal. Se Deus não existe, quem remixa a voz dos gagos? E lógico, se estamos falando de Mago Negro, o Yugi Ladrão tá aqui também, né? Então, Yugi, roube algumas palavras aí pro pessoal. Qual é, rapaziada? E também não pode faltar, né, galera, os mangás, ó, as minhas leituras da semana, né? Afinal, tem os fantochinhos aqui que fica falando, mas o principal está aqui. Então, se você quiser saber a minha opinião a respeito de cada um desses mangás com spoilers, continua no vídeo que após a vinheta vou falar tudo o que vocês querem saber. Se gosta de vídeo de leituras, mago, o que ele tem que fazer? Capeta! Tem que deixar o like, galera. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você não quiser tomar spoiler de algum desses mangás, fique tranquilo, porque aí na descrição do vídeo tem um minuto exato de que eu falo de cada um deles, né, Yugi? É mentira! Então, se você quiser pular um, você clica lá e pulou. Esse vídeo a gente começa com JoJo's Bizarre Adventure, parte 3, Stardust Crusaders, volume 7. Continuamos a batalha contra os deuses egípcios, né? Esse aqui eles enfrentaram mais 3 deuses egípcios. O primeiro era um que fazia eles voltarem a ser crianças, né? Inclusive quem enfrentou ele foi o Polnareff e o Jotaro finalizou. O outro era o apostador, e eu adorei esses capítulos do cara das apostas, né? Que ele apostava a alma das pessoas e quem perdia alguma aposta com ele acabava se transformando em uma ficha de pôquer. Inclusive o Jotaro acabou, né, desafiando ele ali no final e meio que o Jotaro acabou ganhando no blefe, né? Que é uma das características que você precisa ter lá no pôquer, né? No jogo de pôquer mesmo, de cartas. Então o Jotaro blefou ali de uma forma que intimidou tanto o adversário que ele acabou caindo na do Jotaro e perdeu. Mas adorei, gente, muito legal. Acho que o ponto forte pra mim desse volume foi essa batalha, entre aspas, contra o apostador, porque a gente sai um pouco disso, dos poderes absurdos, né, de Jojo, de porradaria e o que for, e a gente vai pra uma coisa mais intelectual, para uma coisa mais inteligente. Gostei muito. E aí a gente volta e tem aquele o Oingo lá, que é aquele que eles já tinham enfrentado, que tem aquele livro que consegue prever as coisas. Ele voltou junto lá com o Whole Horse, né, que era aquele que tinha supostamente matado o Avidou, né, que é aquele que tem os revólveres, e eles estão tentando derrotar ali a turminha do Jotaro. Inclusive, nesse volume, a gente teve um pouco mais da aparição do Dio, né, que é o vilão. Ele falou que ele não tem ainda total controle sobre uma parte do corpo dele, mas mostrou que mesmo assim ele ainda é muito poderoso, né? Porque o Whole Horse lá tentou matar o Dio, só que não conseguiu, que o Dio meio que sumiu dali onde estava e apareceu atrás dele rapidamente. Provavelmente tendo a ver com as habilidades do stand dele, que é o The Word, né? Ou o Zawarudo, lá como vocês gostam aí de falar em japonês. Basicamente, o que a gente teve de acontecimento foi isso. Foi um volume bem legal de ler. Eu achei assim que esse daqui foi bem melhor do que os anteriores, né? Eu gostei, como eu falei, gostei muito dessa batalha do pôquer, mas é aquilo que não foge do que você vai ver em um mangá de JoJo's, que é ver as batalhas e ver acontecimentos bizarros, né? Tipo, um feto conseguindo sobreviver fora de uma barriga de uma mãe. Mas tudo bem, gente, eu já falei, não vamos procurar explicações para JoJo's, né? Vamos somente aceitar. É o que a gente faz de melhor. Aceita, né? Aquele ditado, né? Aceita que dói menos. Já aproveita, então, o Mago Negro e já fala também uma outra palavra de sabedoria, né? Para as pessoas. Vamos trazer um pouco mais de seriedade para esses vídeos de leituras, para não ficar uma coisa de palhaçada. Eu não quero!
Pra esse volume de JoJo's, eu vou dar a nota, vou dar um 7.5 de 10, tá? Não foi um volume chato, mas também assim, não foi nada demais. E daí a gente vem com o volume 7 de Jagan. E gente, meu Deus, que volume foi esse? Foi demais, eu não esperava, né? Antes de eu começar a falar, Yugi, já rouba aí mais alguma coisa aí também. Suspeito, otário. Suspeito. Gente, foi um volume incrível. Eu lembro que eu tinha falado no volume 6 que a gente foi apresentado para esses dois personagens que meio que iam virar uns vilõezinhos. E eu já tinha falado que eu odiei esses personagens, eu já tinha falado, ai gente, tomara que acaba logo o arco deles. E aconteceu isso, acabou nesse volume 7, mas eu queria ver mais. O que o autor faz com a gente nesse volume é uma coisa que eu gosto, que é surpreender você, mas é uma coisa que é uma estratégia, assim, que eu diria muito filha da puta. Mas não levando pro lado ruim, levando pelo lado bom. Joey, não tô entendendo mais nada. Me explica. O autor, ele faz nesse volume você gostar do vilão. O autor faz nesse volume você se questionar se a atitude que o vilão está tomando é realmente errada. E como que ele faz isso? Ele coloca o próprio Jagasaki, que é o personagem principal, se fazendo esse questionamento. Ele fala, mano, será que compensa? Por quê? Esses dois vilões que eles são semi-sucumbidos, eles têm habilidades de inseto, eles estão atrás, né? Eles estão indo atrás das pessoas que praticavam bullying com eles na escola. Ah, Joey, mas bullying é um negócio muito recorrente nos mangás hoje em dia, os autores colocam bastante disso, pra justamente fazer a gente ter pena e lá, mas ainda não é justificado. Gente, o autor coloca tudo isso. Ele coloca um personagem falando de que, mas isso não é desculpa, né? O bullying não pode ser uma desculpa pra você fazer alguma coisa errada, lá. Aí tem o cara que, não concordo, se eles estão... O cara foi muito errado, tal. Só que a forma como ele coloca, eu acho que não tem como você não concordar com os vilões. Porque eles contam, né, que eles eram maltratados na escola, meio que eles se uniram, né, e eles acabaram tomando a frente, fazendo uma atitude. Então ali durante uma reunião de pais, onde no Japão tem costume de um dia os pais eles irem para a escola e acompanhar uma aula dos filhos. E aí meio que quando um dos que sofriam bullying foi para frente, ali na frente de todos os pais, ele começou a colocar um áudio dos praticantes de bullying com eles, né? O que eles falavam, o que eles faziam. E, tipo, as mães daqueles adolescentes que praticavam bullying ficaram morrendo de vergonha. Inclusive, o principal deles, né? A mãe dele fez ele pedir desculpa ali na frente do professor e meio que ele ficou com raiva. E o que ele fez? Ele falou, eu vou me vingar. Eu vou me vingar desses caras aí, desses nerds que, mano, eles merecem. Só que a vingança dele foi uma coisa muito pesada. Por conta disso, né, ele fez assim, ele contratou lá uma menina pra falar que ela tinha sido assediada no metrô pelo pai de um desses daqui, né? Que foi, no caso, esse loirinho aqui. E, tipo assim, assédio lá no Japão, esses assédios em trem são coisas muito recorrentes. E lá eles veem isso como uma coisa muito mais séria. Lógico que isso não seja importante. Todos os países deviam ver. Mas eles levam isso com muito mais seriedade. E aí o pai dele se ferrou, mano. Se ferrou. Teve que pagar lá uma multa pra poder ser liberto. E aí o que aconteceu? A mãe dele, quando tava indo junto com ele lá pra delegacia, os caras eles começam a tacar umas bolas de golfe, né? De tênis, sei lá, no vidro. E a mãe dele acaba sofrendo um acidente de carro. Ela fica... paraplégica, ela não consegue mais andar, e meio que o choque disso na cabeça dela fez ela ficar também com uma doença mental. E o pai dele acabou entrando nas bebidas, porque não conseguia mais arrumar emprego, né, porque isso manchou a imagem dele lá no Japão todo. Enfim, gente, destruiu a vida desse menino. E ele resolveu se afastar do outro por conta disso, né? Porque ele falou, eu tô cansado. E aí a gente vê como que a vida desses caras entrou em ruína, enquanto dos que praticavam bullying só tava subindo. Então esse principal, esse que arquitetou esse plano todo, ele conseguiu se tornar um advogado bem-sucedido, né? E aí o Jagasaki, como ele tá participando agora, né, dessa polícia aí que luta contra os semi-sucumbidos e os sucumbidos, ele tinha que proteger
esse cara que virou advogado e que tinha praticado bullying com os outros. Mas, na real, ele sempre se fazia esse questionamento, falando, mano, será que eu tô fazendo a parte certa? Será que eu tô defendendo o lado certo? E aí a gente tem o outro que não, que ele acha que o que eles têm que fazer tá certo. Enfim, fica muito nesse questionamento, né? Esse mangá, ele mexe muito com isso. O desfecho do arco foi um desfecho muito triste, mas eu vejo que ambos conseguiram ganhar. A gente tem o que a gente queria, pelo menos eu tive o que eu queria, porque eu fico muito do lado. Eu fico falando, gente, eu odiava esses insetinhos aqui, mas depois da história deles eu falei, gente, isso é muito pesado, né, mano? Sei lá, olha só, né, o que as coisas fazem com as pessoas. Eles são mortos, óbvio, né, no final. Não conseguem ter a vingança deles, o cara ainda sai vivo. Inclusive é um idiota. Mas enfim, o cara, o advogado também se ferra, porque ele tava dando ali, antes deles começarem a atacar, ele estava dando uma palestra lá, e por conta disso um cachorro morre, ele recebeu um monte de processo, a esposa dele se divorciou dele, enfim. Ele se acabou e no final ele acaba morrendo também. Então a gente tem o que a gente quer, a gente tem, pelo menos quem achou que os insetos lá deviam morrer, eles morreram, e quem achou que o outro advogado devia morrer, ele morreu, que ele teve também o fim que ele merecia, né? Gente, amei esse volume, amei, adorei. Agora a gente vai voltar para a história lá da Airi, né, que é aquele cara que trocou de corpo com uma mulher, e aí a gente também voltou um pouco mais da história do Jagasaki, eles estão indo em um parque de diversões, e aí a gente vai ter um cruzamento de histórias, porque a Airi tá indo para esse parque também, inclusive tem um momento da história que a gente vê os dois ali se cruzando, né, eles não se conhecem, e esse parque aí parece também ser bastante misterioso, né, vamos ver o que o volume 8 nos aguarda. Mas, como eu falei, amei esse volume. É isso que eu queria ver mais em Jagan, gente, é isso. O autor, ele é muito inteligente, ele consegue colocar esses questionamentos com a gente de certo e errado, do que cada um considera ético ou antiético. Só que, nos 6 volumes passados, ele estava colocando isso de forma errada, ele estava colocando isso de uma forma bem idiota. Mas nesse ele mostrou o que ele é capaz, eu quero mais disso, né, Mago Negro? Sabe as palavras agora de novo pra gente dar a nota final. Todo mundo é contra eu, e da malandragem eu vim de lá, e é desse jeito que é porque é. E, lógico, 10 de 10 pra esse volume de Jagan, né? Esse volume aqui daria até pra você ler solto, porque, como eu falei, a história deles é demais, gente. Sei lá, amei. 10 de 10 e é isso. Se o Yugi pode roubar nos duelos, eu posso roubar nas notas também. E aí o que nos leva pro Black Cloves volume 13, que achei um volume extremamente divertido. A gente teve o finalzinho lá da questão das termas, né, que eles estavam treinando. Achei o começo bem desnecessário, porque tipo, foi um capítulo inteiro só pra mostrar, pra fanservice, né, pra mostrar as mulheres peladas aqui, ó. E os meninos discutindo se eles iam ou não espionar as meninas. Então, tipo, foi um filler mesmo, foi um capítulo filler, né. Já falei, não, vai começar assim. Aí não, aí a gente já muda pro outro, a história já volta ao normal. Que aí a gente tem o começo lá do torneio para descobrir quem que vão ser os 12 cavaleiros. Eles dividiram todo mundo que tinha inscrito em times, e aí no time do Asta ficou a Mimosa e ficou um cara lá super misterioso que parece ser muito forte, porque toda a cena em que ele apareceu ficou criando esse mistério aí sobre quem é ele, sobre os poderes dele. E foi um volume que foi mostrando pra gente, né, porque a gente tem vários participantes, e ele focou muito nisso, em mostrar as batalhas, né? Então, eu amo isso, gente. História que tem bastante personagem, é legal a gente sempre ver eles em ação. Né, Kishimoto? Que você cria aí 300 personagens, só mostra 4. Só 4 lutam, né? Aqui não. Aqui a gente viu todos os outros personagens lutando. É lógico, né, que o capítulo do Asta, ele teve mais destaque, né? A luta foi maior porque ele é o protagonista. Também não faz sentido você não dar um tão foco no seu protagonista para dar em outros personagens. Mas conseguiu mostrar cada um dos outros. E sabe aquilo que você fica curioso para ver mais dos outros personagens? Nossa, eu quero ver esse personagem em mais lutas. Nossa, eu quero ver como que vai ser agora a batalha desse time contra esse time. É isso que esse volume 13 criou. Tanto que eu já tenho o volume 14 e ele também vai ser já uma leitura priorizada, porque eu quero muito ver o andamento das próximas batalhas. Como eu falei, o que resume esse volume 13 de Black Clover foi um volume muito divertido. Tirando esse primeiro capítulo, que pra mim, você pegando aqui esse primeiro capítulo,
tirando desse volume, ele não vai fazer falta nenhuma, tá? A menos, sei lá, que você goste de fanservice e queira ver umas personagens peladas, mas que não tem bico de peito, não tem risco de xoxó, não tem nada, gente. É só uns desenhos. Se você quiser, eu desenho aqui uma silhueta de corpo e é isso que você vai ver. Mas o restante foi demais. Nota que eu dou para esse volume de Black Clovis, 9.5 de 10, né? Gostei. Por que eu não dou 10? Porque teve fanservice e eu não quero fanservice. Não sou fã, não quero service. Eu sou só Top Otaku de Black Clover, né? E aí a gente já vê que Top Otaku não necessariamente é um fã, né? É um pseudo-fã. Ele acha que ele gosta da obra, mas ele só tá indo na onda ali dos coisinha, do pessoal. Maria vai com as outras. E aí chegamos a uma polêmica, que é o Made in Abyss, volume 8. Lembra que eu falei que esse daqui ia ser a linha tênue que ia decidir se eu ia continuar ou não? Então, nesse volume, a sorte desse volume é que foi um volume de flashback. Nesse volume a gente conheceu o passado da Veco, né, que é aquela criatura que apareceu ali para Rico e para os outros no volume anterior. E assim, contou sobre a história dela, como que eles chegaram lá no abismo, né, as dificuldades que eles tiveram, né, e tudo que eles sofreram, lá. É uma história bem interessante, é uma história pesada, né, tem várias coisas assim, muito que chocam, né? Inclusive eles acabam tomando uma água lá que não era para tomar, e aí começam a sofrer uma doença. Aí a gente também conhece a Irumiu, né? Também, que é uma outra personagem que já apareceu pra gente, o porquê que ela tá naquela busca, né, de vingança, o motivo dessa vingança dela, por que ela se tornou aquela criatura. Enfim, é um volume bem esclarecedor para algumas coisas que foram mostradas nos volumes anteriores, né? Não teve, graças a Deus, essas questões. Na verdade, teve umas ceninhas assim que eu achei que não precisava, igual... o Altai, gente, esse autor, ele é idiota. É idiota, mas ele não sabe aproveitar. Tipo, tem uma cena que ele mostra lá as meninas, que elas estão transando, aí a outra chega e vê. Sabe, é uma coisa assim, bem que não precisava. Não precisava colocar nisso. Tipo, mangá pra um público mais 14, eu acho que esse tipo de cena não precisa. Mas tem uma coisa que eu entendi, eu achei necessária, que foi falar sobre a Irumiu, que na tribo dela, as mulheres são servidas apenas para reproduzir. E quando uma mulher ela é estéril, quando ela não pode reproduzir, ela é expulsa da vila porque ela é vista como uma criatura impura. E a Urumiu era assim. Então ela já foi abusada sexualmente, nova, porque ela é uma criança. E ela conta que por ela ser estéril, ela foi expulsa da vila. Então ela não sabia o amor, né? Ela sentia a falta disso, do amor. E que inclusive, a Irumiu é essa daqui, né? Vocês devem conhecer ela, que é aquela criatura lá que ajudou o Reg. E inclusive isso interferiu muito pro destino dela, né? Que ela acabou, eles acham lá um ovo, né? Que realiza um desejo, e o desejo dela era isso, era poder ter filhos, poder dar filhos. Só que nada acontecia do jeito que ela queria, tá? Eu vou continuar comprando Made in Abyss, eu vou ler o volume 9, mas aí a gente vai ter que ver de novo o volume 9 se vai querer continuar ou não. Esse volume, por ele ter focado mais no passado, né, não tem como a gente ainda avaliar. Achei legal, foi legal sim a história lá da exploração deles, do grupo deles, não vou também aqui ser hipócrita e falar mentira, não, foi um volume que eu me diverti, teve essa ceninha que eu não gostei, teve essa situação da Urumiu, que aí eu já acho que entra em um contexto e explica, não foi uma coisa desnecessária, como muitas vezes o autor coloca. Para esse volume aqui eu dou a nota 7.5 de 10, vamos ver o volume 9 como que vai ser. E aí, finalizando o vídeo, nós temos Atelier of Witch Hat, volume 7, que também foi um volume muito impressionante. Isso porque a gente acaba conhecendo um pouco mais a respeito do passado do Kifrey, né? E que inclusive o porquê que ele porquê que ele tá atrás dos chapéus com aba, né? A gente vê que ele perdeu um olho, e tinha alguma coisa ali no olho dele que chamou a atenção dos chapéus com aba, por isso que ele usa o óculos dele, né? E um lado do óculos é mais escuro, para esconder a cicatriz. E aí a gente vê também
como que ele começou a se tornar um bruxo, né? É muito legal, gente. O passado do Kifrey é um ponto alto aqui nessa parte da história. Também fala como que ele conheceu o Oryugo, né? Como eles se tornaram amigos, né? Que eles já estudavam desde criança. E foi um volume que ele focou muito no Kifrey, sobre a gente conhecer sobre o passado dele, mas já me deixou um pouco com o pé atrás dele também, gente, porque no final do volume, ele e o Oryugo, eles acabam conversando, porque o Oryugo percebe que tá alguma coisa de diferente acontecendo com o Kifrey, ele quer saber a verdade, né? Aí o Kifrey fala que o pessoal lá do Chapéu com Aba testou uma maldição no olho dele, né? Só que meio que o Kifrey, ele tem algumas coisas escondidas, porque ele meio que apaga a memória do Oryugo a respeito dessa conversa. E tipo, não é uma coisa, do jeito que ele fez, não é uma coisa que um mocinho faria, sabe? Não é aquela coisa que um protagonista, um personagem do bem faria. Teve ali uma intenção maligna, tudo bem que ele não queria colocar o amigo dele em risco, talvez seja um pouco disso, mas sabe quando você fica com o pé atrás? Então meio que eu tô com o pé atrás com o Kifrey a partir dos acontecimentos desse volume, né? O volume deu uma enganadinha em você, porque ele também tem uma parte que a gente tem uma relação maior de professor e aluna entre a Coco e o Kifrey, né? Que a Coco, ela decide que ela vai lá na biblioteca pesquisar a respeito do Kifrey, porque ela quer ajudar, e o Kifrey vai atrás dela, e aí eles entram lá onde tem criaturas muito poderosas, mas o Kifrey, ele acabou de sair do hospital, né, então ele não tá com todos os poderes dele ainda. A Coco é só uma aprendiz, então ela também não tem um nível de magia suficiente para poder passar, e aí acho bem legal que o Kifrey, ele dá duas opções pra Coco, né, fala assim, olha, a gente pode fazer essa magia, mas aí você... ou você vai para a biblioteca ou você volta e se salva e me deixa aqui e eu me viro, né? Só que aí ela fala que ela não vai querer só essas duas opções, que ela mesma vai decidir o próprio caminho dela. Então ela dá um jeito de conseguir resgatar o professor e eles dois saírem de lá. E aí ele fala, mas você não queria ir até a biblioteca para descobrir todos os segredos, né? Ela fala que ela vai fazer isso junto com ele, que eles vão juntos até essa biblioteca depois, quando tudo estiver mais certo, e eles juntos vão descobrir a respeito de toda a verdade. Novamente, mais um volume fantástico de Atelier, né? Eu sempre falo, gente, essa obra aqui é estupenda, não tem um volume chato. Gostei que a gente conheceu, voltou ao passadinho, né? Conheceu mais sobre o personagem, mas como eu falei, tô um pouco pé atrás com o Kifrey também. O que vocês acharam, né, da reação dele? Vocês acham que ele vai virar aquele personagem, que a gente vai entrar naquele clichê do amigo que se torna um vilão, de uma pessoa que coloca os seus objetivos à frente de tudo, né? Não sei se o Kifrey vai ser assim, porque ele fala que para ele as alunas dele são muito importantes, né? E ele fala que ele até pegou a Coco lá para ensinar magia para ela, porque lembrou muito o que aconteceu com ele, né? De uma pessoa que foi usada pelos Chapéus com Aba. Não sei se ele vai fazer isso com as meninas, mas sei lá, já é um personagem que eu não confio mais tanto assim, né? Eu já começo a olhar um pouco torto para ele, porque ele tá perdendo a visão dele, então ele tá muito desesperado e ele quer encontrar os Chapéus com Aba para reverter ali tudo o que tá acontecendo. Então, vamos ver o que os próximos volumes de Atelier nos aguardam, né? É uma pena que é um mangá em que ele entra em hiato muito rápido, né? Mas dá para entender porque os traços dessa autora são magníficos. Para esse volume aqui, eu dou a nota 9 de 10. Bom, pessoal, então essas foram aqui, ó, as minhas leituras dessa semana, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o gostei de vocês. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E também lembra de clicar no sininho de notificação 2 vezes para sempre receber as notificações logo que os vídeos saírem, né? Yugi, deixa aí uma palavrinha pro pessoal, pra gente encerrar aí o vídeo. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. E Mago Negro, por favor, deixa aí também uma grande frase de sabedoria, porque você vai ser aquele personagem aqui nesse vídeo que você vai ser o cabeça, né? O personagem cabeça. Alguém que fala realmente alguma coisa que faz sentido aqui. Porque eu mesmo não falo nada. A nigga came from the bottom, down below. Bom, galera, então... muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e tchau!
Remember that cold night, I was sleeping on the floor.